Glória também, né, tem o sentido de honra, mas também o sentido de peso, e muitas vezes o sentido de um peso insuportável. Em muitos momentos. Aí dá pra gente, quando você entende essa questão, você vai entender melhor o que acontece aqui com esse povo todo que acaba se prostrando ali também. Nós temos a ideia, muitas vezes que fala sobre glória, fala sobre nuvem de glória, né? Aquela coisa. E a gente tem uma ideia dessa nuvem que a gente conhece aqui, que você olha para o céu, aí você está vendo aquela nuvem lindinha, aí você anda de avião e o avião passa no meio daquela, né, nuvem que na verdade é vapor de água, né? Então você passa por aquilo ali e não te dá muita coisa. Mas já percebeu que algumas vezes o avião passa por alguma nuvem e sacode? Né? Dá uma sacudida quando está passando no meio, principalmente quando essa nuvem é mais densa, né? Ali tem um peso. Ali existe um peso. Por isso que o avião ele dá uma sacudida, porque ele tem uma densidade que o avião está atravessando sobre essa densidade. Então, muitas vezes a gente vê a ideia de nuvem de glória como essa nuvem fofinha, bonitinha, né, branquinha e aquela coisa toda, mas não. A glória, ela quando manifesta, como aconteceu nesse caso, quando ela enche o tabernáculo, quando ela enche o templo, quando ela enche o alto do Monte Sinai, quando Jesus também sobe lá no Tabor e a glória de Deus também enche ali, é diferente, é uma coisa. Sabe essas espumas? Sabe aquela espuma quando você coloca, que enche de água para colocar flor? Como chama aquilo? É uma esponja. Uma esponja, né? Que enche de água, você coloca as flores nela para a flor não murchar e tal. É uma densidade daquilo. A glória tem aquela densidade. Por isso, as pessoas não conseguem entrar. Toda vez que você vê a glória de Deus encher o templo, ninguém consegue entrar nele. Porque existe uma densidade tão forte, que a pessoa encosta nela e não consegue atravessar através dela. Como a gente imagina a pessoa atravessando através de uma nuvem. A pessoa não consegue atravessar através dessa esponja, né, densa dessa forma. Porque ela vem, ela tem forma, ela tem corpo, ela tem peso. Ela tem textura, então é difícil da pessoa atravessar, não consegue. Mas também ela é pesada, então ela te coloca diante da sua própria fraqueza, ela te confronta, né? Meio que te confronta com as suas limitações, fraquezas. Imagina, quem é Deus? Se a gente tivesse a glória de Deus aqui, todo mundo ficar doido. Né? Meu Deus do céu, se a glória do Senhor se manifestasse dessa maneira que se manifestou ali, nenhum de nós ia conseguir ficar de pé, com certeza. Inclusive, a gente tem um exemplo, né, de Isaías, quando ele viu a glória de Deus, né, é Isaías mesmo, né, ai de mim, que sou pecador, né, que tenho lábios impuros, então ele se sentiu ali totalmente constrangido diante da glória de Deus, né. Mas aí, chegando nessa história aqui, é uma história muito linda, né? E essa história, ela começa com o rei Davi. O rei Davi foi um dos personagens bíblicos também mais interessantes, diferentes, impactantes, que eu gostaria de investigar, investigativo, né? Investigar a vida de Davi é muito legal, né? Aquele menino que quando ele com 17 anos, gente, Davi tinha 17 anos quando ele foi ungido rei da nação de Israel. O que esse menino faz na hora que ele é ungido rei da nação de Israel? Ele podia empinar o nariz dele e falar, agora sou rei, né? Agora eu estou com tudo, né? Não, ele volta para o pasto. Ele volta para o pasto. Ele volta lá para pastorear as ovelhas dele, como se ele não tivesse nem crido que aquilo era real na vida dele, né? Depois o pai dele faz ele menino de recado, vai lá no campo levar queijo, levar leite para os seus irmãos que estão lá na guerra, né? E ele foi o primeiro Uber, né, da história, foi o Uber Eats, foi o Davi, levando os queijo, leite e pão para o pessoal lá da guerra, né, que estava enfrentando os filisteus. Mas, e o nome dele significa amado, né? David significa aquele que é amado.
Mas, com toda a história dele, né, ele teve sangue sobre as mãos dele. Né? Ele foi um homem de guerra. Ele foi um homem de estratégias e de guerra. E ele desejou muito fazer a casa do Senhor, fazer um templo do Senhor, mas Deus não permitiu. Aí vem um negócio muito legal, muito sensacional. Quando ele fala para Deus que ele ia fazer a casa dele, Deus fala, não, quem vai fazer a sua casa sou eu. Entende? Aí você começa a entender peso. Entende? Nas respostas de Deus para Davi, você começa a entender peso. Não, Davi, você está achando que eu sei o que vai fazer para mim? Não, é eu que vou construir a sua casa. Quem faz as coisas na vida de vocês sou eu. Né? É o meu peso que modifica, é o meu peso que leva você para o caminho que eu tenho direcionado você. Não você que me leva para o caminho que você pensa que você gostaria que fosse. E aí ele não deixa Davi edificar a casa ao Senhor. Mas ele dá para Davi ideias, os sonhos, ao mesmo tempo ele faz um carinho no Davi, porque ele fala, tudo bem, mas eu vou te deixar idealizar, né? Vamos idealizar junto, vamos construir junto, olha, eu quero que seja assim, vai ser assado, mas vai ser seu filho. Aí o Salomão realmente, muito tempo depois, que tem esse nome sensacional de Shilomo, né? Que é paz, né? O nome dele vem da raiz hebraica paz. Aí esse menino, sim, Deus faz com que Davi colocasse paz sobre todo o reino, né? Davi vem trazendo guerras e unificando o reino, ele unifica tudo, traz paz sobre esse reino e agora o reino está em paz. Então o filho dele pode edificar a casa. E o Salomão, ele faz um show, ele faz um mega evento nessa cerimônia de consagração do templo. Ele faz um mega, né? A quantidade de bois que são sacrificados ali, a quantidade de dias de festa, é uma coisa assim, né? Mais do que faraônica, né? Salomônica, né? Salomônica, que ele faz ali ele estava muito feliz, ele estava, né, completamente honrado por ele poder ser a pessoa que Deus escolheu para fazer esse templo. E ele faz uma oração. E aí chega nesse momento que ele faz uma oração a Deus, ele pede a Deus que ouvisse as orações e ele faz um clamor a Deus maravilhoso. Vale a pena em casa você ler o capítulo 6, porque o capítulo 6 é toda a oração de Salomão. Que oração absurda de maravilhosa, né? É uma oração que faz a gente chorar a cada versículo dela. E aí, de repente, no capítulo 7, então, vem a resposta de Deus e a glória dele cobre todo aquele lugar e ninguém consegue ficar em pé por causa do peso dessa glória, né? Então, às vezes, aquela expressão, o peso da glória, ela é uma expressão que ela faz sentido mesmo. Apesar que no hebraico ela não faria sentido, mas em português ela faz, porque de verdade a glória tem um peso, né? E aqueles que carregam essa glória, você vai ver agora, a partir de agora, aqueles que carregam essa glória, eles carregam sobre os seus ombros o peso de estarem carregando essa glória sobre eles. E é por isso que os dedos são apontados para nós, porque não é você que carrega o peso da glória. Então, qualquer momento que você faz algo que não condiz com o que a palavra nos orienta, as pessoas vão nos apontar, porque somos nós que carregamos o peso da glória.